do Senhor, amados irmãos, boa noite, que todos tenham uma excelente quarta-feira, amém? E que possamos, nesta quarta-feira, meditar e refletir na palavra do Senhor. Eu digo para vocês, amados irmãos, que Deus é o especialista em preparar banquete no deserto. Você já parou para pensar quantas vezes Deus preparou uma mesa para você no deserto? Com essa pergunta, meus irmãos, eu quero dizer que todos nós já passamos por algum momento de tribulação, já passamos por momentos em dificuldades e sempre passaremos, irmãos. Porque bem sabemos que Jesus nos falou, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E nós passamos por esses momentos de tribulação porque nós vivemos num mundo que já é decaído pelo pecado, né, meus irmãos? Mas como está escrito na palavra, na Sagrada Escritura, até mesmo nas piores situações, o Senhor está conosco. E mais do que isso, Ele prepara banquetes no deserto, como está escrito lá no Salmo 78. O Salmo 78, irmãos, é um salmo identificado como o salmo didático de Asaf. Ele utiliza a história de Israel para ensinar as futuras gerações de como agir diante de Deus. Vou fazer a leitura do Salmo 78, mas eu vou fazer entre os versículos 14 e até o 32. Antes disso, eu vou ler o versículo 1 e 2 do Salmo 78. Amém, meus irmãos? E diz assim: Povo meu, escute o meu ensino. Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Aí lá no versículo 14, meus irmãos, diz assim, né? Quando nosso Senhor, Deus, tirou o povo do Egito, e lá no deserto, né? Diz assim: Ele os guiou com nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: Poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor ouviu e enfureceu-se. Com fogo atacou Jacó. E sua ira levantou-se contra Israel. Pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná para que o povo comesse. Deu-lhe o pão dos céus. Os homens comeram com o pão dos anjos. Enviou-lhes comida à vontade. Enviou dos céus o vento oriental. E pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como areia da praia. Levou-os a cair dentro do acampamento, ao redor de suas tendas.
comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Mas antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus, e feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. A despeito disso tudo, continuaram pecando, não creram nos seus prodígios. Por isso ele encerrou os dias deles como um sopro, e os anos deles em repentino vapor. Amados, no Salmo 78, são contados os milagres de Deus para seu povo, que saiu do Egito rumo à terra prometida. A Bíblia aponta o deserto como um lugar de preparação, onde somos ensinados e aprimorados. Certamente o povo de Israel precisou passar por este lugar árido. Pois como vimos ao longo deste salmo, ao longo do Salmo 78, eu li alguns versículos, os irmãos quando tiverem tempo podem ler o salmo inteiro, mas ao longo do Salmo 78, mesmo Deus cuidando e trazendo provisões, os corações deles estiveram cheios de ingratidão e de murmuração. A ira do Senhor, a ira de Deus, foi ficando cada vez maior contra os povos rebeldes. Porque as pessoas reclamavam continuamente e se recusavam a confiar que Deus poria um fim naquela experiência deles no deserto. Eles se reclamavam, irmãos, e eles se recusavam, eles não estavam acreditando em Deus com tantos milagres, com tantas obras maravilhosas que Deus fez para aquele povo. E ali no deserto, meus irmãos, eles não acreditavam, eles não confiavam que Deus ia tirar eles da situação. Amados, para os dias de hoje, é a mesma coisa. Há murmurações, desconfiança, em meio a tribulações, em meio a momentos em que as pessoas se apavoram. Mas não devemos, irmãos, nós devemos orar para que isso não venha acontecer conosco. Nós devemos orar a Deus para não colocarmos em nosso coração a desconfiança, sabendo que temos um Deus que é milagroso, temos um Deus que é especialista em produzir banquetes no deserto, em nosso deserto. Qual o deserto que o irmão está passando? Jamais, amados irmãos, jamais devemos duvidar dos milagres do nosso Senhor. Precisamos nos lembrar da sua justiça e da sua benevolência. O deserto é um lugar de preparo, onde Ele está nos forjando para algo muito maior. Isto é, nenhuma situação é em vão. Através da nossa vida, Deus quer manifestar a sua glória. E Ele manifesta. Ele manifesta a sua glória através da nossa vida. Basta darmos espaço, abrir nosso coração e confiar, mesmo que estejamos no deserto. Jesus passou pelo deserto, onde Ele foi tentado, mas Ele não se deixou abalar. Pelo contrário, Ele usou a própria palavra de Deus e se manteve firme. E é o que devemos fazer.
devemos usar a palavra de Deus para nos manter firmes. Usar o exemplo do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amados e amadas, que possamos refletir ao longo dos dias, ao longo da nossa vida, sobre os banquetes que Deus já preparou para nós, em meio às tribulações e até durante a pandemia. Eu sei que Ele sempre preparou e prepara. A nossa natureza é murmurar, é ser ingrato, ou até esquecer do que Deus tem feito, mas devemos mudar isso. Assim como o rei Davi disse em seu salmo, lá no Salmo 103, jamais devemos esquecer das obras maravilhosas que Ele fez em nossa vida. Jamais devemos esquecer dos milagres que Ele tem feito. Assim como como o rei Davi disse no Salmo 103, devemos agir, irmãos. Não esquecer. Orar para que sempre venhamos nos lembrar do que Deus tem feito, do que Ele faz e do que Ele irá fazer por nós sempre, mesmo em meio a tribulações. Não devemos somente lembrar de Deus em meio às dificuldades, mas devemos lembrar quando estamos cheios da glória do Senhor, quando Ele nos prover com os seus milagres, com o seu banquete. Sempre lembrar, jamais esquecer, amados irmãos. Que possamos refletir nessa mensagem do Senhor para nós e não esquecer. Deus é especialista em preparar um banquete para você no deserto. Deus é especialista em preparar banquete para mim e para você no deserto. Mesmo em meio a aflições, devemos confiar. E pode ter certeza, o banquete do Senhor para nós já está preparado. Confie. Confie em Deus, meu irmão. Que possamos refletir nessa palavra. Oremos para que não esqueçamos das maravilhas que Deus tem feito e para que possamos passar para as futuras gerações as maravilhas, as obras que Deus faz em nossas vidas. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti por esta mensagem. Agradecemos a Ti, Senhor, porque podemos falar de Ti, falar das Tuas maravilhas, que podemos estudar a Tua palavra. Agradecemos a Ti, Senhor, porque vivemos e a vida que o Senhor nos dá é uma vida em abundância. Obrigado, meu Deus. Obrigado por até aqui ter nos sustentado. E nesse momento, Pai amado, nesse culto de quarta-feira, nesse culto de oração, eu quero colocar diante do Senhor as nossas orações, os nossos ministérios. Que o Senhor esteja abençoando, Pai querido, a nossa igreja cristã da família em Ponte Rasa, meus amados irmãos, nossos ministérios de intercessão, nossos amados irmãos intercessores que estão de prontidão, orando, clamando a Ti pelas pessoas,
pela igreja, por todos, pelo país. Peço a Ti, Pai, abençoa-os e nos fortaleça como intercessores, Senhor. Fortaleça a Tua igreja, Senhor, para que possamos crescer e levar o Teu Evangelho. Em nome de Jesus, Pai, peço a Ti nesse momento, visita aqueles meus irmãos que estão enfermos, que estão precisando do Teu agir. Capacita, Senhor Deus, os médicos que estão cuidando de irmãos, de entes queridos, que eles possam, Senhor, sair da enfermidade. Peço a Ti, Pai querido, Pai amado, que nós possamos ser sempre melhores, louvando e adorando o Teu santo nome. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, Pai querido, a nossa quarta-feira. Abençoa, Senhor Deus, o restante da semana, o nosso culto de domingo, a Tua ceia em que estaremos celebrando, Senhor. E traga Teus filhos para a Tua casa, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro e agradeço por esse momento maravilhoso de estarmos falando da Tua palavra, de estarmos meditando na Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, é que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Obrigado, meu Deus.